Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Bom dia, senhoras e senhores, para um novo programa que vai atender a necessidade de todos nós aprendermos melhor o caminho sobre o qual estamos lidando. Para o seu bom dia, professor. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Bom dia. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Meu bom dia de hoje trago uma frase que diz o seguinte: quando dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-se da oração. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Bom domingo a todos. Professor, o que é preciso fazer para orar corretamente? Jesus, e essa é a mensagem mais importante que nós queremos deixar, ele nos ensina as qualidades da prece. Aquilo que é inerente à prece, que não pode faltar. E ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, conservando-se em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Então essa é a primeira qualidade. Né? Orar em secreto. Mas quando orardes, em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa, mas quando orardes, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Diz mais Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não afeteis orar muito. Olha a segunda qualidade. Orar em secreto. Não orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, julgando que pela quantidade de palavras serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então, vejam, não é quantidade, é qualidade. E diz mais ainda: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes alguma queixa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também os pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Este é Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Então, nós temos aí orar corretamente. Orar com estas condições presentes na oração. Tá? A prece é uma invocação, é um pedido de socorro, tá? É um chamado que a gente faz pedindo ajuda. Mas façamos isso em secreto, não afetemos orar muito, procuremos perdoar e façamos isso com humildade. É o ensino de Jesus que precisa estar presente sempre. Professor. Dr. Marcos, a prece é eficaz?
Bom, nós temos lá no Evangelho de São Marcos, né, 11:24. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedires. A prece, ela é um refrigério na alma. A prece é um momento de fortalecimento, é um momento de alívio, é um momento de conforto. E é necessário que nós saibamos de certas coisas antes de nós nos entregarmos à oração. Principalmente o nosso lugar e o lugar do nosso Mestre Jesus, o lugar de Deus, o lugar de Maria, para quem costumeiramente nós costumamos orar. Sabermos, em primeiro lugar, que nós já somos agraciados. No primeiro momento nós temos algo a pedir. No primeiro momento, agradecer por aquilo que nós já temos, sermos gratos pela assistência espiritual que nós já recebemos, dos perigos diários dos quais nós somos livrados. É importante saber o lugar de Jesus, o lugar de Maria e o lugar de Deus. Eles não são pessoas que estão acima de nós, sentadas num trono, inalcançáveis. Jesus é nosso irmão. Maria é nossa mãe. Uma mãe estaria sentada num trono inalcançável para nós, com um cedro na mão. Meus irmãos, ela nos ama, ela nos abraça, ela nos cobre com o seu manto de luz. Então, Jesus e Maria são pessoas próximas do nosso coração. Quando nós nos entregarmos à oração, eles vão estar junto conosco. E é interessante nós sabermos também que aquilo que nós estamos pedindo poderá ou não nos ser concedido, porque é assim como funciona o relacionamento de um pai com um filho. Um pai sabe aquilo que é melhor para o seu filho. E por vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade na Terra, que aquele momento de dificuldade vai fazer com que nós nos alavanquemos, que nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, nós nos melhoremos. E nós avancemos, nós alcancemos nosso progresso espiritual. E Deus saberá a melhor hora. Sempre o nosso pai sabe a melhor hora, um pai sabe a melhor hora de dar alguma coisa ou não para o seu filho. Então, assim, da justiça, né? Da justiça de Deus, Deus sempre é justo. Puxa vida, mas eu oro tanto, eu estou pedindo tanto e aquilo não acontece. Sim, mas não acontece, porque existe por um motivo. Deus não é injusto. É porque Deus sabe que aquele momento não é o momento certo para que você receba aquilo que você está pedindo. Né? Em terceiro lugar, é o ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que ser proativos, né? E diariamente fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus nos pede coisas. Ele pede que nós amemos os nossos irmãos, que nós sejamos pacienciosos, tolerantes, que nós tenhamos boas atitudes, sejamos pessoas de bem. Então Deus nos pede coisas. Como é que você vai fazer o seu momento de oração, o seu momento de prece, pedir coisas para Ele, sabendo que Ele pede coisas para você também e você não o atende, né? Então isso também Deus nos pede coisas, Deus pede coisas para que nós façamos. Então, assim, a oração, ela é um momento, que ele disse o professor Alimar, que nós nos recolhemos, né, para dentro do nosso aposento ou de um lugar mais calmo e nós conversamos com Jesus, conversamos com Maria, conversamos com os bons amigos espirituais, com Deus, sem fórmulas, sem repetições, sem souber o que a gente está dizendo, repetindo coisas em latim e outras línguas. É uma conversa com alguém que é o seu amigo, com alguém que é seu pai, que é o seu irmão. Como é que você vai se dirigir a ele? Ah, não, eu vou fazer 300 Pais Nossos, porque daí não faz sentido, né?
É uma conversa franca, uma conversa de muito amor, de muito carinho, um momento de paz, de troca, de boas energias. Então, essa é a verdadeira prece, o momento da oração, professor Azambuja. Professor, qual a ação da prece? Bem, vamos por parte, porque É complicado, né, professor? a questão ela é ampla. Tá? Ela é bem ampla. Aliás, a Amália Domingos Soler, no livro Fragmentos da Memória do Padre Germano, editado pela FEB em 2005, ela diz o seguinte: a oração não é palavra, é sentimento. Um olhar da alma fixo no céu vale mais que 1000 rosários rezados rotineiramente. O Marcos estava falando disso. É verdade. Não é? A prece é uma invocação, diz Kardec, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem ele se dirige. Bom, muito bem. Então, a invocação é um ato de chamar em auxílio. Invocar. Tá? Então, a prece é uma invocação. Muito bem. Pode ter por objeto a prece um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. A prece, então, pedir, louvar ou agradecer. Tá? Muito bem. Nós podemos orar por nós mesmos, ou então por outra pessoa, ou por outrem, por outras. Podemos orar pelos vivos, podemos orar pelos mortos. Tá? As preces que nós fizemos a Deus, os bons espíritos encarregados de execução da vontade de Deus escutam essas preces. As preces que nós dirigimos aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém vai orar, ora a outros seres, que não a Deus, ele faz isso recorrendo a intercessores, a intermediários. Por quê? Porque nada sucede sem a vontade de Deus. Muito bem. Esse é um preâmbulo necessário, muito importante. Eu não sei se eu vou ter tempo de desenvolver agora, no segundo momento, mas vamos tentar. Eu vou lhe pedir um pequeno intervalo e em seguida o senhor retornará desenvolvendo o tema que é fundamental. Até já, meus irmãos. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade. Vamos devolver a palavra ao professor para que ele continue a nos esclarecer sobre a prece. Por favor. Perfeito. Muito bem. Então nós estamos agora falando sobre a ação da prece, né? A pergunta foi essa: qual é a ação da prece? Então nós primeiramente definimos, digamos, voltamos a trabalhar em cima dessa questão da definição de prece, como uma invocação. Tá? E ali o homem entra em contato pelo pensamento, em comunicação com o ser aquele a quem ele dirige. Ele pode orar para várias pessoas, digamos assim, ou entidades diferentes, bons espíritos, a Deus, Criador, Pai, enfim. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece quando ele faz o seguinte: ele explica o modo de transmissão do pensamento. A ação da prece,
Vamos explicar o modo de transmissão do pensamento. Como é que o pensamento se transmite? Ele, para a gente aprender nessa circunstância o que vai acontecer, nós estamos mergulhados no chamado fluido cósmico universal, que é um fluido que ocupa todos os espaços. Todos os seres encarnados estão mergulhados nesse fluido cósmico universal. É como aqui nós estamos dentro da atmosfera terrestre. Né? É um exemplo que dá para entender melhor. Esse fluido cósmico universal recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, fluido cósmico universal. Como o ar é o veículo do som. A diferença, as vibrações do ar são circunscritas. Ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, quando nós dirigimos o pensamento para um ser qualquer na Terra, no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica vai se estabelecer entre um e o outro, transmitindo de um a outro o pensamento. Como o ar transmite o som. Então, o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. A energia dessa corrente, a corrente que vai ligar esses dois pontos diferentes, extremos, digamos assim, o que ora e o que recebe, por quem está sendo feita a oração, vai ter a mesma proporção do pensamento e da vontade que estão atrelados a isso. Então, é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde eles se encontrem. Por quê? Porque ela vai através do fluido cósmico universal. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, essa explicação vai, sobremodo, para que compreendam. Porque tem gente que não compreende a utilidade da prece. Né? Aquela prece puramente mística. Não é uma ideia de materializar a prece, não. Mas é tornar compreensível os efeitos dela. Porque nós podemos exercer ação direta e efetiva e pela prece através deste mecanismo. Concluindo, nem por isso esta ação está subordinada ou deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único capaz de torná-la eficaz. É isso, professor. Ação da prece, transmissão do pensamento. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Dr. Marcos, esclareça, por favor. Existem preces ininteligíveis? Nós temos, né? Nós temos religiões das quais uma pessoa vai e repete versos em outras línguas e os demais só concluem dizendo amém, né? E que não são semelhantes a ritos, por exemplo, se eu rezar 10 Ave Marias por dia, eu estarei quites, né, com Deus. É necessário que, primeiro, que se nós vamos falar com Deus, se nós vamos falar com Jesus, nós vamos falar de coração. Né? E é necessário que, quando se fala de coração, nós estejamos entendendo aquilo que nós estamos falando
para Jesus, para Deus, é claro que nós não devemos julgar pela forma. Nós temos lá, a pessoa vai rezar o rosário, né? A pessoa vai rezar lá a religião judaica, a religião muçulmana, né? Eles têm aquelas formas deles de praticarem as orações. Agora, Deus vê aquilo que se passa no fundo dos nossos corações. Ou seja, se o cidadão está fazendo aquilo maquinalmente, apenas como se fosse uma obrigação diária, ou então uma penitência, né, que está sendo cumprida por orar 30 Ave Marias, 50 Pai Nosso, aquilo não tem eficácia alguma. Porque Deus, nós estamos estabelecendo uma ligação com Deus, uma ligação com Jesus, ou quem quer, da Maria, ou qualquer dos grandes espíritos para o qual nós estejamos direcionando a nossa oração. Nós estamos conversando, nós estamos tendo um momento de amor, um momento profundo de paz. E Deus, os bons amigos espirituais, eles veem aquilo que está passando no fundo do nosso coração. Se nós fizermos aquilo como se fosse apenas um gesto maquinal para cumprindo um dever diário, aquilo não terá a eficácia que a prece, como o professor Limar já nos falou, tem. Professor? Professor, podemos orar pelos obsidiados? Não só por eles, professor. Não só por eles. Por todos, né? Podemos sim. Podemos. A obsessão, permitam-me traduzir, é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre determinadas pessoas. Eu, quando aqui estou utilizando o vocábulo espíritos, eu estou me referindo a tanto espíritos encarnados, como nós, como desencarnados. Então, só domina aquele que não é bom. Porque o que é bom respeita a liberdade de escolha, respeita o livre-arbítrio. Então, esses espíritos perturbados acabam desejando dominar. E para que nós possamos retirar esse tipo de influência ou minimizar os seus efeitos, enfim, a prece é de uma extrema importância. Então, perdão e esquecimento, naturalmente, vão ter que estar presentes. Nós vamos precisar, sim. Vejam, o perdão, esse é um assunto extremamente importante. Né? Perdão significa renunciar à vingança. Tá? No sentido, digamos assim, mundano. Tá? Muito bem. O ofendido, nessa circunstância, não precisa esquecer a falta. Então vejam, há duas dimensões neste quesito, nessa questão. Já sob o ponto de vista evangélico, perdão traz junto consigo o esquecimento. Não se pode perdoar sem esquecer, sob o ponto de vista evangélico. Então, perdão e esquecimento, no ponto de vista evangélico, devem caminhar juntos. Agora, em todos os instantes vai prevalecer o quê? Oração e vigilância. Jesus, né? É verdade. Jesus. Orai e vigiai. É isso, professor. Doutor Marcos, rapidamente. E a prece pelos mortos? Assim como o professor Limar falou, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E a prece, ela rompe essas barreiras e leva, através de como se fosse uma ligação eletromagnética, uma ligação balsâmica, por que não dizer, ela chega até aqueles que nós dirigimos.
e os espíritos que já estão desencarnados, se encontram no plano espiritual, assentem mais fortemente ainda. Então, nós orarmos por aqueles nossos entes, pelos nossos amigos e até mesmo aqueles nossos desafetos, melhor ainda, tem uma eficácia mais do que garantida, porque eles sentem um alívio e um bálsamo e se sentem muito felizes porque eles reclamam esse tipo de prece. Professor Zamponi. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, comunicando espiritualidade, e o tema desenvolvido foi fundamental. Para a sua despedida hoje, professor. O homem é o autor da maioria das suas aflições. A maior parte delas. E essas aflições não precisariam existir se ele se poupasse, se ele sempre trabalhasse, se ele sempre agisse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que essas dores, né? Essas misérias vão resultar das nossas infrações às leis de Deus. Se nós observássemos estas leis pontualmente, nós seríamos inteiramente felizes. Esse é o caminho da felicidade. Um bom dia a todos, uma boa semana, muita paz. Dr. Marcos, para as suas despedidas hoje. Quando não souber o que fazer, faça uma prece. Bom domingo a todos, um grande beijo no coração, uma boa semana. Até a próxima. Obrigado, senhoras e senhores, pelas presenças no nosso programa e tenhamos todos um excelente domingo e uma ótima semana. Até o próximo programa.